Aleluia. Você está feliz essa noite? Irmãos, nós temos motivos para nos alegrar. Jesus pagou um alto preço por nós. Hoje nós somos livres, fomos libertos do pecado, da morte, para adorar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você pode levantar as suas mãos, agradecer a Ele, dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno de receber toda a sua e a minha adoração. Nós fomos livres, irmãos, para estar nesse ambiente, para fazer esse tipo de adoração, para ser grato. Nós fomos livres para isso também, amém? Você está feliz essa noite? Então olha para esse irmão que está do seu lado, pergunta a ele se ele está feliz com Jesus. Irmãos, hoje é uma noite onde o Senhor vai te alcançar, amém? Então gera a tua expectativa no Senhor. Pode sentar, fica com teu coração aberto para receber. Fica animado, fica alegre, porque Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então sejam muito bem-vindos. Essa é a noite que o Senhor preparou para nós, amém? E eu gostaria de saber se teve alguém que fez aniversário essa semana ou está fazendo aniversário hoje. Pode ser aniversário de novo nascimento, aniversário de casamento. Se você está aqui e está comemorando uma destas datas, eu queria te chamar para vir aqui na frente para a gente orar por você. E você vai receber um presente também bem legal da nossa igreja. Tem alguém essa noite? Não? Glória a Deus. Gente, no dia 31 nós tivemos um... Ah, tem sim. Oh, meu Deus. Glória a Deus. A irmã Helena, a mãe da Milena que fez aniversário, né, tia? Pode ficar mais aqui, ó. Vamos estender as nossas mãos para ela, irmãos. Vamos declarar aquilo que ela precisa, amém? Pai, nós te rendemos graças pela vida da tia Helena, Senhor. Nós declaramos sobre a vida dela um ano extraordinário. Tudo aquilo que ela não viveu, Pai, até aqui, que o Senhor possa cumprir na vida dela. Nós declaramos saúde, nós declaramos prosperidade em todas as áreas da vida dela. O Senhor realizando os desejos do coração dela, Pai. Aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que ela tem falado só contigo, Pai. Nós cremos, Senhor, que vai acontecer, porque o Senhor é bom e é o desejo do seu coração, Pai, acrescentar dias de paz, de alegria sobre a vida dela. Nós nos alegramos com ela, nós nos alegramos com o dia dela e cremos, Senhor, que nós veremos, sim, o Senhor manifestando tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela ainda este ano, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para ela. Glória a Deus. Irmãos, agora no dia 31, nós tivemos um culto aqui na nossa igreja. Foi poderoso, irmãos. E a gente tem um vídeo para mostrar para vocês. Fica aí ligadinho para você ver o que foi que aconteceu. Glória a Deus. Irmãos, nós entramos numa estação de transbordar, amém? 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui, amém?
Então, esse é o ano de transbordar. Fica com essa palavra, corre com ela, porque grandes coisas vão acontecer. Amém? Agora a gente vai para o Verbo News, tá pronto? Fica ligadinho aí para você não perder nada. De janeiro, culto de ceia. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No dia 20 de janeiro, daremos início a uma nova turma do discipulado. Você que congrega conosco e deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, já pode participar. Lembramos que para servir em um dos nossos departamentos, você precisa ter concluído o discipulado. Então, faça sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Antes do rema, a gente passa por cada situação. Sara, uma coisa que você pensava antes do rema, que aqui você descobriu ser diferente. Antes eu achava que nós ainda éramos pecadores, mas aqui nós aprendemos que nós somos justiça de Deus. Passei a minha vida inteira, acreditando que submissão e autoridade, era exigir, era impor. E aqui eu descobri, que não é assim, que Jesus ele não era assim. Submissão e autoridade é você falar com amor com as pessoas, não é exigir e impor delas. Antes eu acreditava que a gente tinha que dizer, ia buscar a presença de Deus, entrar na presença de Deus. E aqui eu aprendi não, que Ele já está com a gente, sempre dentro da gente. Eu acreditava que eu era pobre, pecador, miserável, mas depois que eu comecei a ouvir o entendimento da palavra, eu entendi que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, saí da posição de pobre, de pecador, de miserável e fui justificado pelo sangue de Jesus. Fui justificado por essa palavra, que hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo. Hoje eu não sou mais pobre, eu sou rico pela graça do Senhor Jesus. Eu acreditava que antes do rema, Deus colocava dificuldades em nossa vida para pôr em prova, que aquilo seria como se fosse um castigo. Mas hoje, como eu estou estudando a palavra dentro do rema, eu creio que Deus não faz nada disso. Deus ele só quer o melhor para os seus filhos. Mas depois do rema, a luz chega e verdadeiramente podemos viver o melhor de Deus. E agora é a sua vez de ter a vida transformada por essa palavra. O Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Agora é a sua vez de ter a sua vida completamente transformada pela palavra. As matrículas estão com uma condição especial. Faça já a sua e aproveite os 15% de desconto na matrícula. Estude no Rema e conheça a vontade de Deus para a sua vida. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro
Quando Jesus ora através de você, do autor Charles Capps. Como cristão, você tem um advogado no céu. Jesus é o seu representante. Ele é seu elo com o Pai, como seu intercessor. Muitas vezes, os cristãos oram de uma maneira que limita a ação de Jesus em suas vidas. Quando você aprender a seguir o Espírito em oração, você descobrirá que suas orações serão atendidas de maneira impressionante. Esse livro revela como podemos cooperar com Jesus em seu ministério atual de intercessão. Essas verdades poderosas o ajudarão a orar com mais eficácia por si mesmo e pelos outros. Então não perca mais tempo, passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Glória a Deus. Você ficou aí ligado nas informações. Eu queria só reforçar 2 avisos para vocês. O primeiro é sobre o Rema. Irmãos, o Rema está com 15% de desconto na matrícula. E eu quero dizer para você que ainda não fez, chegou a sua vez de fazer essa escola. Quero dizer para você também que é a vontade de Deus de você fazer. Se você ainda tinha dúvida, não sei se é o tempo, não sei se é isso que Deus quer para mim, irmãos, é a vontade dele para a sua vida. O Rema, ele vai mudar, sim, completamente a sua vida em todas as áreas que você imaginar. Amém? Então, hoje, aproveita, faz a tua matrícula, passa lá atrás, vai ter uma equipe para te atender. Você que já é graduado, você pode também ofertar a matrícula de alguém, uma matrícula ou meia matrícula. Irmão, seja um investidor. O Rema, eu sei que ele mudou a sua vida, você que já é graduado, e você pode fazer parte disso na vida de alguém. Amém? O outro aviso que eu quero reforçar é sobre o discipulado. A gente vai abrir agora a primeira turma de 2025, e você que ainda não fez o discipulado, chegou a sua vez também de fazer. Você que já está aqui congregando com a gente, mas que ainda não serve em nenhum departamento, é necessário você fazer primeiro o discipulado para que você possa se inserir em algum departamento que você está servindo junto com a gente. Então, ao final, lá no balcão de formações, você pode passar lá também, vai ter um pessoal lá para te atender. Irmãos, é gratuito, você não vai pagar nada, você só vai chegar lá, colocar o seu nome, seu telefone, e aí, quando começar as aulas, você vem. Amém? O discipulado é uma bênção, você vai ficar por dentro da visão da nossa igreja, naquilo que nós cremos, vai saber como funcionam os departamentos. Então, vai ser muito importante para você que está chegando agora na nossa igreja. E você que já começou e não concluiu, essa é a chance de você concluir o discipulado. Você pode passar lá atrás, se informar quais as matérias que você ainda precisa fazer, e aí a gente vai estar te informando, tá certo? Glória a Deus. Eu queria saber quem está visitando a nossa igreja hoje pela primeira vez. Você que nunca veio aqui, já estou vendo mãozinhas levantadas, várias mãozinhas levantadas. Glória a Deus. Gente, eu estou vendo muito bem vocês daqui. Mas eu queria que você, que está aqui pela primeira vez, por favor, você pode ficar de pé só para que toda a igreja possa te conhecer. Olha só, que bênção. Você que está do lado já sabe o que fazer. Gente, sejam todos bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui na nossa igreja. Se você ainda não congrega em nenhuma igreja, você pode ficar à vontade para congregar aqui com a gente. Vai ser uma honra ter você conosco, amém? Mas se você já congrega em outra igreja, manda um abraço para o seu pastor e volte sempre se você desejar, amém?
Queria falar com vocês agora sobre dízimos e ofertas. E aproveitar e falar também, irmãos, que esse é o momento de você também semear no Projeto Farol. A gente tem esse projeto aqui na nossa igreja. O propósito é arrecadar alimentos para que a gente possa montar cestas e ajudar pessoas carentes. Então, se você trouxe um alimento, esse momento é o que você também vai fazer. Além de ofertar e dizimar, trazer o seu alimento aqui na cestinha. Se você não trouxe hoje, você pode trazer outro dia, tá? Você pode chegar aqui, procurar alguém e entregar o alimento nesse projeto abençoado, tá certo? E aí eu queria que você abrisse agora no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Quero falar aqui com você sobre dízimos e ofertas. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, aqui o apóstolo ele nos ensina, ele nos dá algumas instruções como nós devemos ofertar ao Senhor. O dízimo você já sabe, é a 10ª parte daquilo que tem chegado nas suas mãos, da sua renda. Mas quando ele fala sobre ofertas, ele nos ensina o modo como nós devemos ofertar. E ele diz que é segundo tiver proposto no seu coração. Irmãos, tudo que nós fazemos para o Senhor, nosso coração ele precisa estar envolvido. Nós devemos fazer com todo o nosso coração. E o valor também é aquilo que está proposto no nosso coração. Nós precisamos sondar e saber exatamente qual valor nós devemos ofertar ao Senhor. Não é qualquer valor. Você está aqui agora e eu vou tirar aqui uma cédula e vou lá. Irmãos, sonda o teu coração, sonda ele, vê quanto realmente você pode estar ofertando ao Senhor, trazendo ao Senhor. Ele fala também uma maneira de como nós não devemos ofertar. Ele nos instrui o modo de ser com o coração, mas ele diz também que nós não devemos ofertar com tristeza ou por necessidade, achando que, eu vou ofertar porque a igreja está precisando, eu vou ofertar porque todo mundo está indo, então eu vou também, com aquele sentimento de tristeza, ou achando que é por necessidade. Essa não é a forma que nós devemos ofertar, irmãos. Ele nos instrui também que nós devemos ofertar com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então hoje nós temos a oportunidade de nos alegrarmos por estar ofertando ao Senhor. É o Senhor que tem feito chegar toda a renda nas suas mãos. É o Senhor que tem feito chegar todo o suprimento que você precisa. E por causa disso, nós reconhecemos a Ele e nos alegramos com essa oportunidade de ofertar e de dizimar. Amém? Então eu queria que você... se você preferir, usar o envelope que está aí na sua cadeira para você colocar a sua oferta ou o seu dízimo. Se você quiser, você pode fazer por meios eletrônicos. Nós temos lá atrás as maquinetas. Você pode ofertar por meio do cartão de débito ou crédito. Você pode ofertar pelo Pix, e é o CNPJ que está aparecendo aqui na nossa aqui atrás no telão. Então existem várias maneiras para você ofertar ao Senhor essa noite, amém? Você que está em casa, você também pode ser participante. Tem o QR Code aparecendo aí na sua tela. Você pode apontar e também ser participante nesse momento, ofertar ao Senhor e dizimar. Então, são várias maneiras que você pode estar participando de alguma delas, amém? Então, se você já separou aí o seu dízimo, a sua oferta, eu queria que você fechasse seus olhos e vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e essa semente que Ele tem feito chegar nas nossas mãos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus, porque nós reconhecemos o Senhor, nós sabemos que tudo vem de você, Pai. Todo o suprimento que nós precisamos, toda a semente. Sim, Senhor, essa é uma forma de nós agradecermos a você. Nós ofertamos a você com muita alegria e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, uma colheita abundante. Sim, Pai, eles recebendo 100 vezes mais daquilo que eles têm ofertado a você, em nome de Jesus, amém? Vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando
chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Jamais eu vi um Deus tão bom como tu. Que não se cansa de amar a mim. Nunca haverá um Deus tão justo e fiel, que se empenha em cumprir o que diz. Deus imutável, inigualável, que não desiste e nunca se cansa. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão. Deus grandioso, eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável, eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão. Deus grandioso, tu és Senhor, eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável, meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade
você pode levantar as suas mãos ao Senhor. Você tem motivos para agradecer a Ele, querido, nessa noite. Porque Ele é um Deus imutável, a sua palavra não passa. Céus e terra vai passar, tudo vai passar. Essa circunstância que você está vivendo vai passar, a dificuldade vai passar, a angústia vai passar, a tristeza vai passar. Oh, querido, a situação difícil vai passar, mas aquilo que Ele falou sobre você jamais vai passar. A palavra dEle, amado, ela é imutável, assim como Ele. Obrigada, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos colocar toda a nossa confiança em Ti, sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que o Senhor não muda. Ah, Senhor, como é maravilhoso poder pertencer a um Deus imutável. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar, querido, porque você tem uma palavra que não muda. Você tem uma palavra, querido, que te sustenta todos os dias da tua vida. E sabe, não importa aquilo que esteja chegando aos seus ouvidos, não importa aquilo que os teus olhos estão vendo. O que importa é o que Deus está falando. E você precisa ter ouvidos para ouvir a voz correta. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: que voz você está ouvindo? Você está ouvindo a voz correta? Ou você vai ouvir a voz da circunstância, ou você vai ouvir a voz do diabo. Não, querido, você é inteligente. Você é filho de Deus. Você tem a sabedoria do Senhor. Não existe conselho contra Deus. Provérbios diz isso: não existe conselho contra o Senhor. Então a sua vida vai estar segura quando ela estiver alicerçada na palavra certa. Porque a tua vida também vai ser inabalável. Amém? Porque você estará firmado numa palavra que é inabalável. Glória a Deus. Quem está feliz aqui para começar um 2025 extraordinário? Eu creio, querido, como já foi dito, esse será o melhor ano da sua vida até aqui. Ele vai ser o melhor ano da minha vida, eu já decidi. Agora olha para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela mais uma vez, diz assim: o que você decidiu sobre esse ano? Você já decidiu concordar com Deus? Aleluia! Porque se você decidiu concordar com Deus, esse ano vai ser extraordinário. E você vai transbordar. Amém? Pode sentar, queridos. Obrigada, gente. Que louvor maravilhoso, ungido. Vamos aplaudir esse povo abençoado? Aleluia, glória a Deus. Então, nós estamos aqui hoje, né, no primeiro culto, né? É o primeiro culto do ano, o primeiro domingo do ano, né? Para darmos ao Senhor o nosso melhor, querido. Então, fica conectado com o seu coração aí aberto para receber. Porque verdadeiramente Deus colocou uma palavra no meu coração. E se você pegar as instruções que o Senhor vai liberar sobre a tua vida, nessa noite, o seu ano vai ser o ano. Você vai viver todos os planos que Deus tem para a tua vida no ano de 2025. Amém? Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Então eu quero que você já comece abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Oh, aleluia! Nós vamos começar por esse texto. E eu quero trazer para vocês rapidamente uma experiência que eu tive no início desse ano, na virada desse ano, sobre esse texto que a gente vai ler aqui agora. Eu quero primeiro ler ele com você, depois vou contar a minha experiência, amém? Então você está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler o que está escrito. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A experiência que eu tive foi que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, queridos, nos meus primeiros minutos orando nesse ano. E o Senhor disse assim para mim: esse ano você não vai viver um único dia em incredulidade.
E quando o Senhor falou isso para mim, no meu coração foi como uma bomba. E Ele disse: você vai experimentar a minha vontade em todas as áreas da sua vida. Eu vou dizer de novo, se você decidir que você não vai viver em incredulidade esse ano, você vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E o Senhor disse para mim: filha, esse é o ano de experimentar. Oh, aleluia. Você vai transbordar, mas diga comigo, eu vou experimentar primeiro. Querido, eu só posso transbordar para o outro, para aqueles que estão perto de mim, quando eu estou experimentando e cheia daquilo que Deus está falando. Então diga, primeiro eu, depois eu transbordo. Então você vai primeiro experimentar para transbordar. E aí, querido, pode ser simultâneo, amém? Pode ser experimentando e transbordando, experimentando e transbordando, experimentando e transbordando. Mas o Senhor disse algo para mim dentro desse versículo. O Senhor disse muito claramente: filha, você vai experimentar da minha vontade na área em que você renovou o seu entendimento. Oh, glória a Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Se você deseja viver a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, você vai ter que tomar uma decisão de renovar o seu entendimento em todas as áreas da sua vida. E a entender a vontade de Deus para você, querido, em todas as áreas da sua vida. O que é renovar o entendimento? É a sua maneira de entender como as coisas devem acontecer. Não é você que diz, é Deus que diz. Eu vou dizer de novo, não é você que diz como as coisas vão acontecer, é Deus que diz. E quando nós entendemos, amado, que na verdade o plano de Deus, a maneira de Deus fazer as coisas acontecerem é a maneira correta, você vai renovar o seu entendimento alinhando a sua mente com a mente de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as áreas que nós ainda não estamos experimentando a vontade de Deus é onde ainda está o seu entendimento e não o entendimento de Deus sobre aquele assunto. Não, eu vou dizer de novo aqui, para você pegar. Você não está vivendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus em algumas áreas, porque você ainda não rendeu o seu entendimento ao entendimento de Deus sobre aquele assunto. Então, na verdade, a mudança de mente, mudar a nossa maneira de pensar, tem a ver com alinhar o nosso entendimento, amado, com o de Deus. E deixa eu te explicar uma coisa. Na verdade, tudo o que nós precisamos para a nossa vida, você sabe, Jesus já pagou pela graça. Eu vou dizer de novo, a graça de Deus em Cristo Jesus, ela já te deu tudo aquilo que você vai precisar na sua vida para viver. Diga comigo, a graça já me deu. Você acabou de cantar que a graça te libertou, a graça de Jesus te salvou, a graça de Jesus te deu vida abundante e a graça dele te deu vida eterna. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus já te deu a vida eterna ou ele vai te dar a vida eterna? Então a Bíblia diz que nós já temos a vida eterna hoje, sim ou não? Você recebeu a vida eterna porque você merecia ou você recebeu a vida eterna porque você creu nessa graça? Porque você creu na graça? Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não existe nada maior do que vida eterna. Deixa eu te dizer, o que pode ser maior do que vida eterna? Será que uma cura pode ser maior do que a vida eterna? A cura é só para um corpo físico temporário. Um casamento restaurado é temporário, é só para essa vida aqui. Oh, aleluia! Os teus negócios prosperando também é para essa vida aqui. Então, querido, se Ele te deu a vida eterna pela graça, que a vida eterna é muito maior do que qualquer coisa que Ele ainda possa te dar, o que é que a graça não pode prover para você? Não, eu não sei se você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes a gente tem recebido pela fé aquilo que é mais difícil, que é a graça.
a vida eterna, o perdão dos pecados, mas a gente não consegue crer para viver essa vida abundante aqui na terra. A gente começa a achar que é por merecimento. Deixa eu te dizer, amado, se você recebeu o mais difícil pela graça, você acha que vai ser agora por merecimento? Não, meu Deus do céu. Tem alguém comigo aqui? Diga assim, qualquer coisa que eu vier receber de Deus, foi porque Jesus já pagou por isso. Você não pode crer em nada que Jesus não tiver pago naquela cruz, amado. Você só pode crer e receber aquilo que Ele já proveu para você. Por isso que fé não tem nada a ver em tentar convencer Deus de fazer alguma coisa por mim. A fé não é isso. Para de você querer viver o evangelho da força do braço. Tem muita gente vivendo o evangelho da força do braço. Você não está aqui para tentar convencer Deus de te abençoar. Você está aqui para convencer você mesmo que Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Você está aqui, amado, a fé, ela se apropria daquilo que Deus entrega, daquilo que Deus dá. Diga comigo, a minha fé, ela se apropria do que Deus liberou sobre a minha vida. Então, amado, é pela graça que você vai viver todas as coisas. É pela graça que você vai desenvolver o seu ministério. É pela graça que você vai crescer espiritualmente. É pela graça que as portas vão se abrir. É pela graça que você vai prosperar. É pela graça que a tua família vai ser alcançada e salva. É pela graça que o teu casamento vai ser restaurado. Não é porque você merece. É porque Jesus pagou um preço para que você tivesse. Você está entendendo? E nós precisamos voltar a viver a nossa vida, amado, com a fé nele. E sabe o que vai acontecer quando você entende essa graça? A sua fé vai para outro nível. Eu vou dizer de novo, a sua fé vai para outro nível, queridos. Porque você parou agora de tentar convencer Deus de alguma coisa. Deus me abençoa. Sabe aquelas orações, né, medíocres que estão sempre, né, clamando como um mendigo. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, isso não agrada a Deus. Porque quando você se coloca nessa posição, você está tirando o centro do evangelho que é Cristo. Você está dizendo para Deus, olha Deus, eu não mereço, ou eu preciso fazer alguma coisa para convencer você de me abençoar. Consequentemente, você está dizendo que o que Jesus fez não foi suficiente para te alcançar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? Mas quando você entende que a partir de agora você está renovando o seu entendimento. Peraí, eu estou entendendo que não é por merecimento. Eu estou entendendo que tudo que eu posso crer e viver é por causa do que Jesus fez por mim. Então agora eu não vou economizar fé, eu vou me apropriar de tudo mesmo que Ele já me deu. Meu Deus do céu, alguém está pegando aqui o que eu estou dizendo? Se você acha que é a tua força que vai alcançar, que é o teu braço que vai alcançar, você vai viver coisa muito pequena, porque o teu braço não alcança, amado, coisas grandiosas. Você só vai viver até onde a tua força dá. Mas se você entende o que Jesus fez por você, você se apropria dessa graça, você vai viver sem limites. Eu vou dizer de novo, amado, você vai viver sem limites, porque o que Ele fez por você, não tem limites. Não, eu não sei se você está entendendo, amado. Quando Jesus diz, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Meu Deus do céu. Romanos capítulo 5, verso 17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você não reina sem Ele, amado, mas por meio dele você reina, por meio de Jesus. Mas entenda, não é todo filho de Deus que vai reinar em vida. E quando eu estou falando de reinar em vida, não leve para luxar. Reinar em vida não é luxar. Amém. Eu vou dizer, não, reinar em vida não é luxar. Amém. O que é que um rei faz, amado?
Isso é muito pequeno, né? Quando você pensa em reinar em vida, é muito pequeno você pensar apenas em luxar. Porque um rei, ele não faz só luxar. Um rei, ele dá decretos. Ele libera palavras. E a palavra que ele libera, amado, tem que acontecer. É verdadeiramente a vontade sendo feita. E quando você entende que por meio de Jesus você reina, a vontade dele começa a ser feita na tua vida e através da tua vida. Não, eu não sei se você está entendendo isso. Renovação do entendimento, amado. Você precisa entender o Evangelho. Você precisa entender aquilo que Deus quer para a tua vida. Oh, aleluia. Diga assim, a vontade de Deus que eu vou provar é aquela que eu decidi acreditar. Sabe, queridos, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Você precisa primeiro, antes de você provar dessa palavra, antes de você provar do que Deus tem, da vontade dele, você primeiro precisa acreditar que isso é a vontade dele para a sua vida. Enquanto você não acreditar, você não renova a sua mente. Então você não experimenta. Você está aqui comigo? Oh, aleluia, diga assim, eu vou experimentar no ano de 2025 a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Você misturou fé com o que você falou? Então vai acontecer, vai ser assim. Queridos, entenda, quando você lê a Bíblia, você não está lendo simplesmente palavras de homens, não. Você está lendo a vontade de Deus para você, em todas as áreas. E se você acreditar no que está escrito, você vai experimentar o que está escrito. Mas tem muita gente que não consegue experimentar, amados, muitas coisas que já era vontade de Deus que a gente estivesse experimentando. Por que não consegue? Porque não se dispõe a renovar o entendimento. Quer viver o Evangelho com a mesma mentalidade como se você não estivesse em Cristo. Como se você não estivesse na graça. Mas não funciona assim, amém, queridos? Então nós precisamos dar crédito. Diga assim, eu darei crédito a palavra de Deus, como nunca na minha vida. Você vai viver isso no ano de 2025. E você vai colocar a tua fé no que está escrito, amados, e você vai experimentar essa palavra, amém? Eu queria que você fosse comigo para 1 Coríntios capítulo 2. Tem algo que Deus falou, eu estou só dando uma introdução aqui, daquilo que nós vamos falar hoje, que ainda não é sobre isso. Oh, glória, aleluia. Alguém já pegou alguma coisa aqui até agora? Mas na verdade eu estou colocando um fundamento para a gente poder construir algo aqui poderoso. Em 1 Coríntios capítulo 2. Então vamos lá. Né? Esse é o ano de experimentar. É por isso que você não vai aceitar nenhum pensamento contrário ao que Deus diz. Ei, deixa eu te dizer, o que contamina a tua fé são pensamentos contrários àquilo que a palavra diz. Se você controlar a tua mente, amado, você vai conseguir se manter no que a palavra está dizendo. Amém? Agora, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 2. A gente vai ler aqui a partir do versículo 9. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu quero ler esse texto na ACF, que é a Revista Corrigida Fiel, para você entender um pouquinho melhor. A tradução dela é maravilhosa. Na verdade, não sei se você sabe, mas a ACF é a primeira tradução da Bíblia na língua portuguesa. Então, na verdade, ela é a mesma tradução da King James em inglês. São os mesmos manuscritos, o mesmo, pergaminhos que foram utilizados para traduzir a King James, que é considerada a melhor tradução da Bíblia do mundo. Essa ACF em português, ela é muito semelhante à nossa King James. Então, se você quiser uma Bíblia bem fiel ao original do grego, procure a ACF. Amém? Agora eu vou ler o versículo 9. Diz assim:
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama Deus aqui? Então, Deus preparou algo para você. Eu vou dizer de novo, diga assim comigo: Deus tem um plano para a minha vida. A Bíblia está dizendo que Deus preparou algo para você. Existe um plano de Deus preparado para você para 2025. Não, eu vou dizer de novo. Existe um plano de Deus. Existem os seus. Mas existe um plano de Deus, amado, preparado para você, desenhado para você, para que você viva em 2025. E esse texto está dizendo, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou, nem subiu ao coração do homem. Então Deus está dizendo que Ele tem coisas preparadas que são inéditas. Você está aqui comigo? Oh, glória a Deus, eu vou dizer de novo. O que Deus preparou para você, o plano que Deus tem para você, ninguém viveu ainda. Não, eu estou aqui, vou dizer para esse lado. O plano que Deus preparou para você, ninguém viveu ainda. Olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu no coração de homem nenhum. Você está aqui comigo, amado? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se algo que Deus preparou para você ainda não aconteceu, você não viu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, como é que você vai viver algo que você desconhece? Oh, aleluia! Então deixa eu te explicar algo que esses versículos estão dizendo. Aquilo que Deus preparou, o plano que Deus preparou para você, que você não sabe ainda, você só vai conseguir viver isso se você receber por revelação. Fala comigo, revelação. Entenda algo. Aquilo que Deus já deixou como escrito na sua palavra, você nem precisa perguntar se isso é vontade de Deus. Porque na verdade, amados, a palavra toda que está escrito aqui, principalmente a nova aliança, é vontade de Deus que você viva todas essas promessas que estão aqui. A Bíblia diz, né, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, que para todas as promessas de Deus, nós já temos o sim. E por meio dele é o amém. Então, na verdade, a vontade de Deus, ela já está estabelecida aqui na sua palavra. Mas existem coisas específicas para você. Planos que Deus desenhou para você, que você não vai ler aqui em 1 Coríntios. Aonde você vai morar, que negócio você deve fazer, para onde você deve se mover, qual é a direção, qual é a conexão, né? Qual é o negócio que você vai empreender. Não está escrito aqui, mas está dentro do plano de Deus para a sua vida. E a Bíblia está dizendo, amado, que o Espírito, presta atenção, quando Deus continua falando, você não sabe, não chegou ao seu entendimento, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Presta atenção o que esse texto está falando. O Espírito Santo, ele está dentro de você para te revelar o plano que Deus tem para a sua vida nesse ano. Eu vou dizer de novo, eu não estou falando da sua vida toda. Eu não estou falando que Deus vai revelar tudo o que Ele tem para você viver até o dia da sua morte, não. Mas o que Ele tem preparado para você esse ano, você tem como saber por revelação. O Espírito Santo pode revelar para você. E queridos, quando nós recebemos a revelação da vontade de Deus para a nossa vida, nós podemos nos mover na direção certa. Eu me lembro quando eu estava aqui há 4 anos atrás, eu estava percebendo no meu espírito que o meu tempo em Teresina tinha acabado. E eu dizia, Deus, essa aqui é a minha igreja, tem meu sangue aqui nesse lugar, porque eu estou aqui desde eu estava na fundação dessa igreja, desde 2007, né? E eu dizia, meu Deus do céu, né? Tem a minha vida aqui. E o Senhor está dizendo que meu tempo aqui acabou, que história é essa?
E no meu coração eu comecei a perceber, mas eu não tinha discernimento do que Deus tinha. Eu não tinha clareza do plano de Deus para a minha vida, para aquele momento. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar em outras línguas. E eu vou já falar sobre isso com você, porque Deus vai fazer você orar o plano dele esse ano. Você vai aprender a orar o plano de Deus e você vai aprender a trazer o plano de Deus em manifestação, porque já está pronto. Já está preparado, diga comigo, já está preparado. O que Deus tem para você já está pronto, já está desenhado, já está escrito, amado. Agora você vai se apropriar desse plano pela fé. E você vai viver isso. E eu comecei a orar em línguas e comecei a buscar o Senhor. E aí, amados, um dia eu estava saindo desse culto, indo para casa, quando o Espírito Santo gritou dentro de mim o nome Petrolina. Eu disse, não, eu só posso estar ficando doida. O que é que eu vou fazer em Petrolina? E até aquele momento eu não tinha conexão, né, com o pastor Edilson, com Mísia, que são os pastores da igreja. Mas, queridos, à medida que eu comecei a orar, Deus foi trazendo direções para mim, clareza do que Ele tinha para a minha vida. E eu comecei a me mover na direção que Deus estava me mostrando. Peraí, Senhor, se é Petrolina, então eu tenho que ir para lá. E deixa eu te dizer, eu não esperei o convite chegar para eu ir. Quando você começa a perceber, amado, que tem uma direção, tem uma inclinação, você começa a dar passos de fé e Deus vai abrindo as portas para você. Se você ficar esperando que tudo chegue de mão beijada, você vai continuar esperando. Mas deixa eu te dizer, Deus falou comigo ano passado, filha, tem coisa na sua vida que não aconteceu ainda porque você está esperando. Esperar não é crer. Alguém pegou o que eu falei aqui? Eu vou dizer de novo, esperar não é crer. Esperar é achar que Deus vai fazer sem você. Não, Deus não vai fazer sem você. Não, eu vou dizer de novo, Deus não vai fazer sem você, querido. O plano dele para a sua vida não vai acontecer sem a sua cooperação. E aí, naquele momento, eu comecei a me mover em direção ao que Deus estava falando. E aí, uma porta se abriu para eu chegar lá. Eu estou contando esse testemunho para você entender que vai ter coisas que você vai ter que fazer, alguns passos que você vai ter que dar para você ver certas portas se abrirem para você. Você vai sair da inércia e você vai começar a se mover, amém? E aí, quando eu comecei a dar esses passos, um convite chegou, eu falei, pai, então eu vou para Petrolina. E aí eu decidi ir para Petrolina e passar o ano novo de 2019 lá. E aí um casal, que são pastores auxiliares, me convidaram para eu passar o ano novo na casa deles. E eu fui. Quando eu cheguei lá, que o pastor Edilson me viu, eu vou resumir a história, né? Eu nem sabia que ele me conhecia, na verdade. E aí ele se aproximou de mim, você é aquela professora que estava lá nos Estados Unidos, né? Lá de Teresina, sou eu. Ele, nossa, o que você veio fazer aqui? Eu, pois é, pastor, Deus me deu a direção de vir para cá. E ele me convidou para ir para a sala lá, onde estavam os pastores, a gente começou a conversar e terminou aquele ano. E detalhe, quando eu estava arrumando a minha mala para ir para lá, ele nunca tinha me visto pregar, Mísia nunca tinha me visto ministrar, eu nunca tinha dado aula no Rema, mas o Senhor falou, você vai levar uma roupa para pregar. E o Senhor mostrou a roupa que era para eu levar, a roupa veio. Eu disse, eu estou ficando doida, como é que eu estou indo? Pela fé, passar o ano novo e Deus está mandando eu levar uma roupa para pregar. Amado, mas isso é viver pela fé. Você dá passos e depois que você dá passos, você vê a manifestação do que Deus tem para a sua vida. O problema é que a gente quer ver antes para dar passos. Não é fé, não vai acontecer assim. E aí naquele momento, o pastor Edilson foi pregar, me convidou. E aí quando chegou no último culto, ele disse, você vai passar o ano novo aonde? Eu digo, aqui. E ele disse, você tem um lugar para jantar já? Para onde você vai passar? Eu disse, pastor, ainda não. Aí ele disse, vá lá para casa. E me convidou para passar o ano novo na casa deles. E queridos, o Senhor tinha dito que eu ia pregar. Passou no outro dia, a gente foi para lá, comer o resto do ontem, né? O RO, né? Que sobra.
Todo mundo come o R.O., não come? No dia do ano novo, ninguém vai fazer comida, a gente come o R.O., né? Restodonte, o de ontem. E aí, a gente tava lá, todo mundo comendo, e jogando, brincando, se divertindo. E aí ele chegou para mim e disse: Sânia, a gente quer convidar você para pregar no primeiro culto do ano de 2020. Querido, se eu não tivesse me movido, se eu não estivesse lá, essa porta não teria aberto. Se eu estivesse aqui em Teresina esperando que Deus falasse com o pastor Adilson para me convidar, isso nunca ia acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você ora, Deus revela e você se move. Porque quando você se move, você está mostrando para Deus que você está confiando no que Ele está dizendo. E aí Ele vai dar o próximo passo. E aí, resumindo, eu preguei, ministrei, e aí Deus falou com eles, primeiro, antes de mim, que eu iria para lá. E eu não sabia que Deus tinha falado nada com eles, mas voltei para Teresina, teve a pandemia, e aí foi quando Deus falou comigo que era para eu ir para lá de vez. E aí, quando eu cheguei lá, as portas se abriram, e eu estou lá até faz 4 anos, né? Resumindo a história, né? E o que eu quero dizer para você, com todo esse testemunho, que muitas vezes Deus está querendo colocar você em lugares, abrir portas, né? Fazer você viver coisas novas, coisas que você ainda não viveu, testemunhos novos, mas você está se limitando ao que você está vendo, mas o que Deus preparou para você, olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu, nem o seu, amado. Não é só dos outros, não, é o teu também. Tu ainda não tinha vivido. Eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido antes. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu convivendo hoje com eles, lá eu sei o tanto que foi milagre que aconteceu comigo. Porque, não, amado, eu nunca vi acontecer comigo. Até mesmo Ingrid, né? O pastor Edmundo, ela que me convidou a abrir as portas da casa dela para eu ficar no início. Ela disse: eu nunca vi isso daqui. Era uma conexão ao ponto dele chegar e dizer: olha, a gente sabe que essa conexão que está acontecendo aqui nem é você forçando, nem a gente forçando. É Deus fazendo. Amém, queridos? Então são conexões que Deus faz. Diga assim comigo: Deus tem conexões na minha vida que vão me levar para o próximo nível que Ele tem para mim. Você precisa entender, amado, que Deus tem coisas maiores para você. Meu Deus do céu. A gente não pode limitar a nossa vida e os resultados que a gente vai ter com o que a gente está vivendo agora. Ah, quer dizer então que o que eu estou vivendo hoje determina aonde eu vou chegar? Amado, um dia eu estava aqui sem nenhum tipo de perspectiva e hoje eu tenho vivido coisas grandiosas no Senhor, porque eu não me limitei ao que eu estava vendo. Com isso não estou dizendo que aqui não é um bom lugar. Você está entendendo? Mas eu estou dizendo para você que eu estou vivendo o plano de Deus para a minha vida. Porque eu não limitei o Senhor. Sânia, é possível limitar a Deus? Totalmente. Mas é impossível, Deus é o Todo-Poderoso, é? A gente vai voltar para 2 Coríntios, mas eu quero que você vá lá comigo para o Salmo 78. Deixa eu só ler um versículo para você aqui. Para que você saiba, querido, mude, renove o seu entendimento. Às vezes você tem um entendimento sobre Deus, mas a Bíblia está dizendo algo contrário. Fica com o que a palavra está dizendo, crê no que a palavra está dizendo, porque você vai experimentar isso. Olha o que está escrito aí no Salmo 78. Eu quero que você veja aqui, no versículo 41, esse texto está resumindo coisas que aconteceu com Israel, depois que Deus tinha tirado eles do Egito, da escravidão. Mas muitos não conseguiram viver. O plano de Deus não era que eles ficassem no deserto. O plano de Deus é que eles desfrutassem de Canaã. Mas eles não renovaram o entendimento. O que aconteceu? Morreram no deserto. Não é plano de Deus. Querido, nem tudo que você está vivendo é vontade de Deus. Às vezes você acha que todas as coisas que estão acontecendo na sua vida é porque Deus quis assim. Mas deixa eu te dizer, existe autorresponsabilidade. Deus tem um plano para a sua vida, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Se nós não estamos vivendo isso ainda, é porque a gente não está se alinhando com a mente dele, com aquilo que ele tem para nós.
o que Deus tem para você, mas se você não concordar com o que Ele tem, não vai acontecer. Não tem como Deus cumprir algo na sua vida que você não concorda, amado, com o que Ele está falando ao teu respeito. Então no versículo 41 está dizendo que o povo de Israel voltou atrás e tentaram a Deus e limitaram o santo de Israel. Gente, limitaram o santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Veja que a Bíblia está dizendo que Israel limitou o Senhor. É possível sim você limitar o agir de Deus na sua vida. É possível, amado. Você um dia, eu vou dizer uma coisa para você que eu fiz. Uma oração que eu fiz. Eu disse: Pai, eu não quero chegar no céu e olhar para trás e ver, você poderia ter vivido isso, mas você não viveu, porque você não decidiu renovar o seu entendimento. Por minha causa não. Se eu deixar de viver algo porque Deus não quis, é uma coisa. Agora, eu deixar de viver porque eu não consegui acreditar, porque eu não renovei o meu entendimento, eu disse: Pai, me livra disso. Me livra disso. Me livra de eu chegar no final e dizer: meu Deus, não aconteceu por causa de mim? Não. Tem muito crente repreendendo o diabo, amados. Mas sabe que às vezes o maior inimigo é você mesmo. O seu maior inimigo às vezes nem é Satanás. Você está repreendendo o diabo, mas a sua maior inimiga está sendo a sua mente, está sendo os seus pensamentos, está sendo o seu entendimento. Então nós precisamos tomar um posicionamento. E aí é uma decisão interna. Você decide acreditar nisso. Você decide acreditar. Eu posso limitar a Deus? Posso. Muda o seu entendimento. A Bíblia está dizendo que você pode, então você pode. Ah, mas Deus pode tudo. Mas você pode limitar o agir dele. Está escrito. Você está aqui comigo, amado? Então, se você pode limitar o agir de Deus, você também pode facilitar para que Deus possa agir na sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo: se você pode limitar, você também pode abrir as portas para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele deseja para você. Para que você viva a plenitude daquilo que Ele preparou para você. Você pode cooperar com Deus para que os planos dEle se cumpram na sua vida. Querido, você já parou para pensar? Pensa comigo aqui. Deus poderia ter enviado Jesus. Adão pecou, mas Ele poderia, num estalar de dedos, ter enviado Jesus pouco tempo depois? Poderia ou não poderia? Porque Jesus teve que esperar 4.000 anos para vir. Você já parou para pensar? Por que demorou tanto para que Jesus pudesse vir? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus teve que contar com homens e mulheres. Durante todo esse tempo, Deus teve que ter pessoas que concordassem com Ele, para que Ele pudesse executar o plano dEle na terra. Foram muitas alianças que Deus fez até a nova. Foram muitos homens que Deus levantou, revelando o plano dEle. E esses homens precisaram crer nesse plano, para que Deus pudesse executar. Queridos, Deus decidiu usar o homem, para que aquilo que Ele quer fazer na terra aconteça. Deus é soberano? É. Ele poderia fazer isso sozinho? Poderia. Mas Ele escolheu. A Bíblia diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aqui, amado, o que vai acontecer aqui depende de mim e de você. Jesus, inclusive, disse claramente sobre isso. Ore para que a vontade dEle seja feita na terra, como ela é no céu. Não vai acontecer se você não fizer. Amém? Então diga assim: mas eu vou cooperar. E esse ano, eu não vou repetir os outros anos. Não, mas você está crendo no que você está falando? Você não vai repetir o ano de 2024 em 2025. Você não vai entrar com o mesmo entendimento. Você não vai ficar com o mesmo comportamento. Você não vai continuar falando as mesmas coisas. Porque se você fizer isso, querido, nada vai mudar. O ano pode virar 10.000 vezes e você vai continuar vivendo a mesma coisa. Porque o que vai fazer você experimentar não é o ano que virou.
que vai fazer você experimentar a vontade de Deus é você renovar o seu entendimento e alinhar. Sabe qual foi a visão que o Senhor trouxe para mim sobre esse alinhamento? Ele disse: filho, olha, eu tenho um plano. Quando você alinha o seu entendimento com o meu, a sua mente com a minha, o poder pode fluir. Quando está desalinhado, não tem como o poder fluir. Não tem como a fé operar. Não tem como aquilo que Deus tem para você ser manifesto. Mas quando você alinha aquilo que Deus está falando, a mente de Deus e a sua, amado, aí você abriu as portas para a manifestação acontecer. Amém? Agora volta lá, porque eu falei para você que eu vou te ensinar a orar o plano de Deus. Então vai para 2 Coríntios, capítulo 2. Não limita Deus. Olha para a pessoa aí com o dedo de profeta que está do seu lado e fala: meu irmão, não limita o agir de Deus na tua vida. Agora esse dedo tem que ser com amor, viu? Que você é profeta da nova aliança. Aleluia. Deus ama você, querido. A graça é porque Ele te amou. Então para de achar que as coisas vão acontecer porque você merece. Não, foi porque Jesus pagou um preço para que você tivesse. Aleluia. Você está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Então vamos lá. Vamos continuar lendo. Se a Bíblia diz que o Espírito está pronto para revelar para você, amado, o plano de Deus para a sua vida. Olha o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ninguém sabe, amado, o que está no coração de Deus para a tua vida, a não ser o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: ninguém sabe o que Deus preparou para você, a não ser o Espírito Santo. E nós, amados, podemos nos relacionar com o Espírito Santo. Nós precisamos, amados, reconhecer a presença dele dentro de nós e buscarmos no ano de 2025 um relacionamento com o Espírito Santo, ao ponto dele poder guiar você em tudo aquilo que Deus tem, ao ponto dele poder revelar a você todo o plano que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo aqui o que Deus está falando nessa noite? Deus tem planos, Deus quer que você experimente e Ele está te mostrando como que você vai fazer isso. Ele está te mostrando como é que você vai experimentar a vontade de Deus. Vamos lá. Agora veja, no verso 12, amado, está a resposta. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Você está vendo que a fé é para se apropriar do que já foi dado? Não, eu vou dizer de novo: a fé se apropria, amado, do que já foi dado. Fé não fica tentando convencer Deus de fazer nada. Fé simplesmente recebe o que já foi dado. E o Espírito Santo foi enviado a você, foi colocado aí dentro de você, para que você conheça o que foi dado, para que você conheça aquilo que foi preparado, para que você conheça a vontade de Deus para você, específica também, em todas as áreas. Porque não estava escrito na Bíblia que em 2020 eu ia morar em Petrolina. Mas eu sabia que se eu renovasse o meu entendimento, está escrito, eu ia experimentar a vontade de Deus. E porque eu renovei, queridos, Deus me moveu para o lugar que Ele tinha para mim, para esse tempo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? E você pensa que eu estou parando de orar? Eu creio que Deus tem mais para a minha vida. Deus tem mais para a minha vida. E amados, vai acontecer. Vai se cumprir tudo que Deus falou sobre mim, porque eu não vou impedir. Você, amado, como nós vimos, se a Bíblia está dizendo que Israel limitou Deus, é porque Deus queria fazer mais. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá, eu vou dizer de novo. Se Israel limitou Deus, é porque Deus desejava fazer mais. Deus queria que eles tivessem experimentado mais do poder, mais da graça dele, mais do favor dele, mais do céu na terra.
Mas nós podemos dizer, Deus, tá bom a minha vida, tá bom o que eu estou vivendo, já tá bom. Amado, então traz para mim o que tu não quer, que eu recebo. Oh, glória a Deus. Eu quero viver porque eu não vou deixar que essa graça, amado, que Jesus pagou um preço muito caro, vai ser vão na minha vida. Não, não vai ser vão. Não vai ser em vão. Na minha vida, o que Jesus fez não vai ser em vão. Essa graça, eu não vou tornar ela vã. Eu não vou fazer com que ela não tenha valido a pena na minha vida. Você está aqui? Então o Espírito Santo está dentro de você. Ele está em você para fazer você viver o plano de Deus. Aquilo que está preparado. Ele está em você para te fazer conhecer. E como é que você vai orar então esse plano? Qual é a oração perfeita que a Bíblia diz, amados, que o Espírito concede que você ore? Vai lá comigo em Atos capítulo 2. Hoje é uma noite de ensino, amém? Talvez você esperou o fogo mover, mas o mover maior, amados, é esse. O mover maior de Deus é renovando o nosso entendimento, é nos movendo para viver a vontade dEle. Deus está movendo você nessa noite, amém? Para que você viva a plenitude do que Ele tem para a sua vida e não se conforme com menos do que isso. Aleluia! Atos capítulo 2. Nós vemos o momento da descida do Espírito Santo. E quando diz no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então a oração em línguas é uma oração que você não escolhe o que vai orar. Não é você que está no comando dessa oração. Quando o Espírito Santo está orando através de você, Ele está concedendo, Ele está trazendo a expressão vocal para você naquela hora. Não é você que está escolhendo ou decidindo o que vai dizer, mas o Espírito Santo fazendo você se render ao que Ele está dizendo. Meu Deus do céu. Eu vou dizer de novo. A oração em outras línguas é uma oração de dependência, porque o Espírito Santo está fazendo você se render ao que Ele está fazendo você falar. Não está no seu controle. Você está entendendo, amado? A oração em outras línguas é a hora que a gente entrega o controle para Ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando você está orando, o entendimento é maravilhoso. Você pode e deve orar no entendimento inspirado pelo Espírito. Mas a oração em outras línguas, ela vai fazer você chegar no nível de rendimento, aonde o Espírito Santo vai poder gerar em você a vontade de Deus. Porque não é você no comando, é Ele no comando e Ele trazendo para o seu espírito o plano. E aí eu disse para vocês que eu ia contar a experiência que eu tive no início desse ano. A primeira coisa que Deus falou foi, esse é um ano de experimentar. E você vai experimentar, porque você vai renovar a sua mente em todas as áreas. Deus não falou comigo, sim. Ele diz, você vai. E eu digo, pronto, Senhor. Desde esse dia, amados, é um posicionamento que se levantou dentro de mim diferente. Olha que eu já sou uma pessoa posicionada, mas esse ano Deus... Sabe aquela coisa quando você tem uma conversa com o papai, que o papai senta e fala, esse ano vai ser desse jeito. Você está ouvindo? Foi mais ou menos aqui. Esse ano você vai renovar a sua mente em todas as áreas da sua vida e você vai experimentar o que eu tenho para você em todas as áreas. Está ouvindo, doutor? E depois que o Espírito Santo falou isso comigo, ele disse, agora tem outra coisa que você também vai fazer. Você vai orar o meu plano. Você não vai ficar tentando entender o plano de Deus com a tua mente. Tentando, peraí, será que é isso que Deus tem? Será que é aquilo que Deus tem? Não! Amado, você quer viver o que Deus tem para a tua vida? Porque eu quero te dizer, o que Ele tem para a tua vida é infinitamente melhor do que tu pensou. Os teus planos, por mais que sejam grandiosos, não se comparam. Deus pode e quer fazer você viver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração de homem nenhum. Você está entendendo isso? Então presta atenção. O Senhor falou comigo, você vai orar em outras línguas. E você vai deixar que o meu Espírito
ore através de você o meu plano para você. Porque não é Ele que está concedendo as línguas, então é Ele que está orando através de mim. Você está entendendo, amados? Deus está usando a minha voz. Deus está usando a minha expressão vocal. Mas é Ele que está me dando o que eu estou dizendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui sobre oração em outras línguas? E o Senhor falou comigo, você vai dizer, obrigada Espírito Santo, por me fazer orar em outras línguas, e você vai misturar fé com isso. Você vai crer que Ele vai te dar a expressão vocal correta, e vai fazer você orar o meu plano. Amados, eu comecei a fazer isso. Já faz 3 dias que eu estou intencionalmente orando em línguas com a minha mente. Eu estou orando o plano de Deus para a minha vida. Obrigada, Espírito Santo, porque eu estou orando aquilo que o Senhor quer que aconteça no ano de 2025. E, amados, algumas coisas já começaram a mudar. Ei, em 3 dias algumas coisas já começaram a mudar. E tem muita coisa que vai acontecer ainda. Eu vou ensinar pela primeira vez esse ano na Escola Verbo da Vida na Bolívia. Estou indo ensinar na Bolívia. E aí eu disse, meu Deus do céu, bora lá, vamos lá. Eu não hablo espanhol, mas vou precisar de tradução, porque senão vou meter o inglês lá no negócio, não vai dar certo. Mas então, e aí o pastor, eu estava escalada para julho. E aí ele mandou uma mensagem para mim, disse, Sânia, a gente está começando a escola na Bolívia, eu queria tanto que você desse a segunda matéria para ajudar a dar aquela levantada na escola. E aí, porque eu estava orando em outras línguas, o Espírito Santo disse, é para lá que eu quero que você vá primeiro. Você está entendendo, amado? A gente mudou uma agenda está sendo mudada, você está entendendo? Porque quando você ora em outras línguas, Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, as portas certas vão se abrir. Por quê? Porque você está se rendendo ao plano dele para você. Por isso que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, porque você não vai viver o que você queria viver, você vai viver o que Deus quer viver, que você viva, e vai ser infinitamente melhor, amado. Oh, aleluia! Tem alguém aqui comigo nesse lugar? Meu Deus do céu. Gente, e outras portas já se abriram, mas eu não vou falar da minha agenda aqui agora, né? Não é sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam. O que eu quero falar para vocês é que Deus está te ensinando a orar a vontade dEle e fazer essa vontade acontecer. E aí hoje o Senhor, porque eu estava meditando sobre isso, o Senhor me fez ouvir uma pregação de Nancy do Friends. Não sei se vocês conhecem a Nancy. Esposa de Ed do Friends, ela já esteve no Ministério Verbo da Vida ministrando lá em Campina Grande, uma mulher de Deus, e nessa conferência ela estava ensinando sobre oração em outras línguas, e ela contou alguns testemunhos poderosos que aconteceram na vida dela por causa disso. Inclusive tem um que o Espírito Santo está me inspirando para falar aqui, talvez seja para alguém. Ela estava noiva de uma pessoa que na verdade, não era o melhor de Deus para a vida dela. E ela, na verdade, tinha recém-convertido, ela não conhecia nada sobre oração em outras línguas, mas ela já estava falando em línguas. Quando ela percebeu dentro dela que tinha alguma coisa que não estava certa naquele noivado. E que ela não deveria dar continuidade, mas ela não sabia o que Deus tinha preparado para a vida dela. E ela resolveu terminar aquele noivado. E aí, amados, ela continuou, ela disse que, sem saber muito, ela entrou dentro do quarto e ela começou a orar em outras línguas. Então, deixa eu te dar um entendimento aqui. Eu sei que você já aprendeu que você pode orar em outras línguas fazendo as coisas. Eu sei que você sabe que você pode orar em outras línguas limpando a sua casa, né? Fazendo uma comida. Nada contra isso. Mas para você ouvir o plano de Deus, amado, você vai precisar se aquietar. É diferente. Quando você vai parar para ouvir, eu vou ouvir o que Deus quer me revelar. Você tem que aquietar a sua mente. Você tem que se aquietar e parar para orar.
Você está entendendo isso que eu estou falando? Ela disse que entrou dentro do quarto e ficou por horas orando. Aí eu não vou dizer quanto tempo você vai ficar, é você e Deus. Mas é a experiência dela. Ela orou por horas ali, durante 3 semanas. Ela ficou orando por muito tempo, mas era essa oração, aquietando a mente e ali em comunhão com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando você ora em outras línguas, você fala diretamente com Deus, querido. Então é um momento onde você está tendo comunhão também, amém? E aí você vai se aquietar para ouvir. E aí ela disse que 3 semanas depois, ela foi para uma conferência. E nessa conferência, ela conheceu o marido. Foi algo que ela não estava esperando. Era um pregador, um cara que começou a orar lá. Na verdade, não era nem um pregador da noite, ele tinha ido com um pregador. E ele estava orando pelas pessoas por cura. E ela foi convidada para entrar na sala de ministros. Quando eles se conheceram e 3 semanas depois ela estava casada. Lá nos Estados Unidos é assim, o povo casa com 30 dias. Mamãe Jane casou com o pastor Band com 30 dias, né? Então, o povo, ela casou rápido. Mas o que eu quero dizer, essa mulher, 3 semanas antes, estava noiva de um homem errado. Porque ela decidiu orar o plano de Deus. Deus não só tirou ela daquilo que era errado, mas entregou para ela aquilo que ele queria. Não, o que eu quero te dizer é que a oração em outras línguas, ela não só vai te tirar de enrascada. Meu Deus do céu. Ela não vai só te tirar, amados, de relacionamentos errados. Ela vai te tirar de negócios errados, conexões erradas, amizades erradas. Mas ela também vai trazer a vontade de Deus para você. Vai manifestar o que Deus quer. Vai manifestar o plano. Meu Deus do céu. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava orando em outras línguas, amados. E era uma oração que eu comecei a perceber uma certa urgência. Eu estava orando em casa, não sabia o que estava acontecendo, mas eu continuei naquela oração até que o Espírito me desse a nota dentro de mim de que eu podia parar de orar. Eu não sabia pelo que eu estava orando, mas eu tinha aquela percepção de que eu estava intercedendo por alguém. Alguma coisa estava acontecendo. Você não ora em língua só por você, você também intercede por outros. Porque Deus pode te usar para também fazer a vontade de Deus acontecer na vida de outras pessoas, amém? E aí naquele momento que eu estava ali, orando em outras línguas, naquele entendimento de que eu não podia parar, e eu continuei orando, eu sabia que eu estava intercedendo, até que eu senti uma paz. Passou pouco tempo, o meu irmão estava fazendo uma viagem. Ele estava viajando, não me lembro para onde era, mas ele estava na estrada, amado. Na hora que eu estava orando, o pneu do carro dele sacou na alta velocidade. Ele disse, 2, por pouco ele não morreu. O Marcelo, seu genro. Isso já faz um tempo. E naquela hora, o meu irmão disse, eu disse, meu Deus, que horas foi isso? Ele disse, tal hora. Eu disse, exatamente a hora que o Espírito Santo mandou eu parar tudo e orar em línguas. Então deixa eu te dizer uma coisa, amada, existe um poder dentro de mim, dentro de você, para que a gente possa romper com o natural. Para que você possa viver além, não tem limite para aquilo que Deus pode fazer, amado. É livramento, é salvação. Eu me lembro de outra vez quando eu estava fazendo o carisma ali, né? Estava fazendo o seminário e o Senhor começou a me levar também para uma oração intercessória naquela hora, sem eu saber. 2 meninas que moravam no alojamento estavam sendo assaltadas embaixo, na frente da porta de casa. E eu não sabia o que estava acontecendo lá fora, mas Deus sabia. E enquanto eu orava em outras línguas, o Senhor deu livramento, porque o bandido levou a chave, mas não achou o carro. Oh, glória a Deus, aleluia! Você está aqui comigo, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, querido. Você pode querer viver no natural, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver milagre em cima de milagre. Eu quero ver as coisas acontecendo. Porque eu sou filha de Deus. Então isso pertence a mim. Pertence a você. E para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia.
Quantos vão viver o extraordinário nesse ano? Você vai orar o plano de Deus, querido. E você vai orar colocando fé nisso. Que vai acontecer. Você está orando e Deus vai fazer as coisas acontecerem. As portas vão se abrir. Deus vai criar caminhos para você. Conexões, amado, eu estou falando de conexões porque eu sei que Deus está trazendo conexões na vida de pessoas aqui. Quando Deus abriu a porta para Petrolina, eu tinha pregado nessa igreja sobre conexão. Eu estava pregando justamente aquela passagem de Atos, aonde Paulo estava num lugar orando, pedindo para que Deus recuperasse a vista dele. E Deus, ao mesmo tempo, falando com Ananias e dizendo, vai até onde Paulo está, na rua tal. Conexões, Deus conecta pessoas através da oração. Você está orando por algo e Deus está trazendo a resposta para alguém daquilo que você precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas isso só acontece se você orar. Isso não acontece se você ficar de boca fechada. Você precisa orar, amado. Você precisa colocar esse recurso para funcionar na sua vida. Diga assim, a oração funciona. Deus vai fazer grandes coisas através da oração. E não existe só a oração de petição, amados. Amém? Você que fez o rema já sabe disso. Se não fez ainda, se matricula hoje. 1 Coríntios capítulo 14, no verso 14. Olha o que Paulo diz. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu quero, na primeira parte do versículo. Seu espírito ora de fato. Quem está orando quando você ora em outras línguas? E o Espírito Santo habita onde? No seu espírito. Deus está comunicando coisas ao seu espírito. Deus está revelando coisas ao seu espírito. E a sua mente, ela não está trabalhando. Ela está infrutífera. Isso quer dizer o quê, amados? Que na verdade, naturalmente falando, a fala, ela passa pelo processo da mente. Eu sou psicóloga também. Eu entendo sobre esse funcionamento, esse mecanismo. Então, na verdade, quando você fala, a sua mente trabalha para que você possa falar. Mas na oração em línguas, não. Você sabia que tem uma pesquisa que já foi feita nos Estados Unidos? Eu assisti o vídeo que mostra a mulher com eletrodos na cabeça, orando em línguas, e lá no monitor aparecendo a linha retinha. Nada mexia, a não ser os órgãos vitais que estavam ali. Ela estava viva, mas a mente dela não estivesse ali. Sabe por quê, amado? Porque a oração em línguas é sobrenatural. Porque a oração em línguas não passa pela tua mente. É o Espírito Santo fazendo o teu espírito orar de fato. E amado, você pode viver coisas grandiosas se você aprender a orar o plano de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ore o plano de Deus para a sua vida nesse ano. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? A gente vai cear agora. Eu vou chamar o pastor William para que ele possa fazer esse momento com a gente. Mas antes dele fazer o momento da ceia, eu só queria que você fechasse os seus olhos por um pouquinho, um minutinho, para que você possa, amado, pensar um pouquinho naquilo que foi dito nessa noite. Oh, aleluia. Eu creio, queridos, em algo grandioso que vai acontecer na sua vida nesse ano. Sabe, eu creio que muitas coisas vão ser destravadas na sua vida nesse ano. Porque você vai se render a Ele. Você vai parar de tentar fazer as coisas do seu jeito. Você vai deixar o Espírito Santo, amado, conduzir você em todas as coisas. A sua vida de oração, as suas decisões, te guiando, te apontando o caminho. E eu creio verdadeiramente, queridos, que o seu entendimento também vai ser transformado. À medida que você lê as Escrituras, à medida que você medita na palavra e se rende à oração em outras línguas, o Espírito Santo também revela a palavra para você. Ele revela também o que está escrito para você. Ele ilumina o teu entendimento também daquilo que já está escrito.
E eu creio Deus levando você para um outro nível. Sabe, queridos, essa graça nos alcançou para que a gente viva em novidade de vida. Jesus não pagou um preço para que eu e você pudéssemos viver apenas no céu. Porque na verdade, quando a Bíblia diz que Ele já nos deu a vida eterna, é que você já pode viver essa realidade hoje. Você não tem que esperar viver o céu quando chegar lá. Senão Jesus não teria dito, ore para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela no céu. Isso quer dizer que você pode viver o céu hoje. Você pode levantar suas mãos agora ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa graça que o Senhor nos deu. Que nos colocou nesse lugar de vivermos coisas grandes. Por causa daquilo que Jesus já fez por nós, pelo preço que já foi pago, Senhor. E eu creio, Pai, em mentes renovadas, para viver intensamente, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, vivendo as Tuas promessas, vivendo a Tua vontade, Senhor. Sendo canais para que o Senhor possa fazer o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais chegou no coração do homem. Mas porque homens e mulheres decidiram se render aos Teus planos, você vai poder fazer essas coisas. E o mundo vai conhecer a Tua vontade. O mundo vai ver a Tua vontade se manifestando, Senhor, através da vida dos Teus filhos nesse lugar. Em nome de Jesus eu declaro que homens e mulheres serão levantados na igreja de Teresina, para refletir a glória de Deus, a bondade de Deus. E as pessoas vão olhar para a vida de vocês e vão poder dizer, Deus é real. A palavra de Deus é real. O poder de Deus é real. Deus está fazendo. Você pode dizer obrigada, Senhor. Diz de novo, obrigada, Senhor. Porque esse ano a Tua vontade será vista em mim. Obrigada, Senhor, porque esse ano eu viverei os Teus planos, tudo que o Senhor preparou para mim. Eu não aceito menos do que a plenitude do que Jesus pagou. Eu recebo a plenitude e graça sobre graça. Diga de novo, graça sobre graça. Eu viverei a abundância da graça. E eu reinarei em vida por meio de Jesus. Até hoje, querido, você estava vivendo uma vida, mas você não vai viver mais a mesma vida, porque a graça dele vai ser vista em você. Através de você, a plenitude do plano de Deus será conhecida na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, que noite poderosa, irmãos. Amém. Eu não poderia encerrar esse tempo com uma palavra tão poderosa como nós recebemos, sem dar a alguém aqui essa noite a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse não é um convite para você mudar de igreja, não é um convite para você mudar de religião, esse é um convite para você mudar a sua eternidade. Isso quem nos deu foi Jesus. O sangue dele foi vertido naquela cruz por mim e por você. Mas hoje há uma necessidade, individualmente, nós precisamos receber esse presente. Talvez você não tenha feito essa aliança com o Senhor até aqui, mas eu quero dizer a você que é necessário, mas que acima de tudo é algo que se faz com o coração. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos crer com o coração e fazemos uma confissão. Você está aqui nessa condição essa noite, você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos te ajudar, nós queremos te orientar, orar com você. Glória a Deus.
Todos salvos. Talvez você já tenha tomado essa decisão em um outro momento, mas você percebe que se afastou, que esfriou, que está distante, e deseja se reconciliar com o Senhor essa noite. Eu quero dizer para você que Ele não está zangado, pelo contrário, Ele está te aguardando, como um bom pai. Se você está nessa condição, se algo está ardendo aí dentro de você, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você como família que somos. Todos salvos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Agora nós vamos ceiar juntos, como família, como irmãos que somos. Nós vamos orar pelos elementos. Essa é uma noite de celebrarmos aquilo que Jesus fez. O que nós vamos fazer é celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. É uma noite de festa. Nós não estamos em um funeral. Nós estamos aqui para celebrar. Eu queria chamar o diaconato, o melhor diaconato do Brasil, que vai nos servir aqui. Nós vamos orar pelos elementos agora. Eu queria que você tivesse mesmo esse entendimento, que essa é uma noite de festas. Amém, gente? Nós estamos celebrando aquilo que Cristo fez. Ele mudou a nossa eternidade para sempre. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor esses elementos. Esse pão sem fermento que representa o corpo de Cristo, que foi moído, transpassado em nosso lugar, para nos dar uma vida com Ele, uma vida eterna. E nós vamos desfrutar, como a Sani falou aqui essa noite, não só na eternidade, mas já começa hoje. Tem coisas que o Senhor quer te entregar hoje mesmo. Glória a Deus. Esse suco de uva que representa o sangue dele que foi vertido. E se você está aqui essa noite com algum sintoma de enfermidade, no momento que nós tomarmos esse suco, tome crendo, Ele já levou. Eu não preciso mais carregar nada, porque o preço já foi pago. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa oportunidade. A oportunidade que temos de celebrar aquilo que Cristo fez por nós. Obrigado, Pai, por Jesus que mudou a nossa eternidade para sempre. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Nós estamos felizes, Pai, por essa noite. Nós consagramos ao Senhor esses elementos, esse pão sem fermento que representa o teu corpo, Pai, que foi moído no nosso lugar. O suco de uva que representa o teu sangue que foi vertido naquela cruz para nos dar a vida eterna e, acima de tudo, uma vida aqui nessa terra com saúde divina, transbordando e vivendo tudo aquilo que são os teus planos para nós. Obrigado por esse tempo, Pai. Nós consagramos esses elementos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora os diáconos vão nos servir. Eu queria que vocês atentassem para que todos fossem servidos, o trânsito, o departamento de crianças. E você que não recebeu Jesus ainda, eu queria te fazer esse pedido: não participe. Esse é um momento para os filhos, é um momento para aqueles que têm uma aliança com o Senhor, e é importante que eu te diga isso. Agora, se você está aqui, inclusive você está nos visitando, é de uma outra igreja, você pode ficar livre para participar juntamente conosco. Somos uma família. Amém? Nós vamos cantar agora uma música e em seguida eu volto. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, a palavra diz: examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Sabe, como eu falei, essa é uma noite de festa. É uma noite que nós vamos celebrar aquilo que Cristo fez. O apóstolo Paulo está sendo específico sobre um assunto aqui. De fato, ele já trata com aquela igreja desde o capítulo 3 de 1 Coríntios, quando ele falava sobre divisão com eles. Eles montavam grupos, e eles diziam: eu sou de Cristo, outros diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cefas. 1 Coríntios capítulo 6, ele vem falando sobre os irmãos que colocavam uns aos outros na justiça. Divisão, eles viviam dentro desse ambiente de divisão. E aqui nós estamos em 1 Coríntios capítulo 11. Ele está ensinando sobre algo que ele recebeu de Jesus. Ele está dizendo agora, nesse contexto, ele diz: olha, examine-se cada um individualmente. Ele fala também nesses textos sobre nós discernirmos o corpo. O corpo que nós somos. Porque a Bíblia diz que nós somos muitos membros, mas um só corpo. Aí ele diz: olha, examine-se, pois, cada um individualmente. É exatamente isso que nós precisamos fazer agora. Discernir como nós temos vivido, como corpo, como membros de um único corpo. Nós temos causado divisão, fazemos fofoca, montamos grupos. Nós precisamos nos examinar quanto a isso. Ele diz: examine-se, pois, o homem e coma. Ou seja, não é uma noite de condenação, uma noite sim de exame, onde nós precisamos tomar decisões importantes, discernir o corpo. Eu quero que você faça isso agora. Vamos ter esse tempo para individualmente fazermos. Não é um momento para você orar, não é um momento para você cantar, é um momento para você se examinar. Primeira Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24, a Bíblia diz: logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, e é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos vocês receberam
Se você não recebeu, levante aí a sua mão, que ainda dá tempo, a gente vai aí te entregar. Glória a Deus. Então, com essa consciência de que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado no meu e no seu lugar, participe. Do mesmo modo, no versículo 25, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebestes, em memória de mim. Participe. Essa é uma noite de festa. A Bíblia diz que Jesus, quando ele faz isso juntamente com os discípulos, em seguida eles vão cantar uma música, e é isso que nós vamos fazer agora, cantar e fazer festa em nome de Jesus. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode. Só as vozes, hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje o pecado não pode, não. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom. Queria aproveitar e fazer aqui algumas indicações baseadas naquilo que Sani ministrou tão bem essa noite para nós. Eu queria indicar esse livro maravilhoso do Kenneth Hagin, Pensamento Certo ou Errado. Eu sempre indico esse livro aqui, porque realmente é maravilhoso. É um livreto que você pode ler aí por semana umas 3 vezes tranquilamente e certamente vai te enriquecer muito. Impossibilidade humana, possibilidade divina, um livro maravilhoso também que pode te ajudar, e ao final você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir essas literaturas que certamente vão te enriquecer muito. Como cumprir o seu destino divino? E esse outro livro aqui, que eu quero fechar, O Espírito Santo e Você. Passa lá no Verbo Shop, adquire esses livros, compra para alguém também, dá de presente, e certamente você irá ajudar pessoas com a palavra. Amém? Cadê os nossos visitantes? Lembra que foi dito aqui que foi preparada uma sala exclusivamente para vocês? Eu quero dizer também para você, para a pessoa que te convidou, que te trouxe, que você pode ir com eles também até a nossa sala que foi preparada lá atrás. Nós temos uma equipe que está aguardando por você. Olhe lá, eles estão acenando e você pode ir lá agora mesmo. Muito obrigado pela sua presença, que honra recebê-los. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Glória a Deus. Só para fechar, lembrando que o Rema está com 15% de desconto na matrícula. O discipulado está com as inscrições abertas. Você que está aqui na nossa igreja há um tempo e ainda não se tornou oficialmente um membro, essa é a sua oportunidade. Começa no dia 20, mas você já pode fazer a sua inscrição gratuitamente hoje mesmo. Lembrando também que nós temos hoje uma cantina especial, é uma cantina do departamento de músicas. Você compra o lanche e você pode escolher uma música que as meninas vão cantar lá para você.
tá bom? Eu quero dizer também que ao final os pastores estarão aqui posicionados. Se você precisar de algum conselho rápido, de uma oração, eles vão estar aqui para te atender. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. E como diz o nosso pastor, o seu telefone vai tocar e boas notícias chegarão em nome de Jesus. Uma semana abençoada, irmãos.